programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre o tema hérnia de disco. Tema que gera muitas dúvidas para os pacientes que têm, familiares, e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio dois ortopedistas, Dr. Romilton Crozeta da Cunha e Dr. Martins Bach Neto, para falar sobre o assunto. Mas antes da gente continuar conversando, nós vamos ouvir uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Hoje eu gostaria de falar sobre os ovários, a sua importância, o que representa o ovário para as mulheres. Na realidade, o ovário é uma glândula feminina que tem a capacidade de produzir os hormônios femininos necessários para a característica da mulher, a sua fertilidade, a produção de cada mês de um óvulo e assim sucessivamente. O ovário produz 3 tipos de hormônios, que é o estrogênio, a progesterona e a testosterona. São esses tipos de hormônio que dão o equilíbrio necessário para que a mulher, em cada mês, tenha a sua ovulação correta. E cada mês, um desses ovários amadurece um folículo onde tem a oportunidade de eliminar um óvulo. E após a eliminação do óvulo, se não ocorrer a fecundação, evolui o ciclo normal da mulher, com seu ciclo menstrual normal para o período. Assim, eu gostaria de dizer que é muito importante o bom funcionamento dos ovários para os caracteres femininos e também para a fertilidade. É muito importante, então, que os ovários possam funcionar perfeitamente. Falar em saúde é falar da Ecoclínica, que há 30 anos tem feito um ótimo trabalho em relação ao diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Continuando o nosso assunto, né? Então, doutor Martins, em relação à prevalência da hérnia, né? A gente sabe que a mídia traz que é em torno de 10 a 15%, é um dado real? Isso, esse é um dado que nós temos, né? É bem variado, sim, de populações, geralmente são estudos fora do país, mas em média geral a gente pode afirmar que é de 10 a 15% sim na população, lembrando que ela é mais comum em homens, e na faixa em adultos jovens, né? Na faixa de 20 a 40 anos, que é o mais comum. Pelo menos uma que eu entrevisto é mais comum em homens, porque todas que eu tenho trazido aqui é mais comum em mulheres. Geralmente a mulherada acaba atraindo mais doenças do que os homens. Vocês têm essa vantagem, né? Doutor, em relação aos tipos de cirurgia de hérnia de disco, que eu acho que vocês dois podem comentar, os dois têm propriedade sobre isso, né? Eu acho que é o grande medo dos pacientes que têm, né? Porque gera muitas dúvidas em relação à cirurgia. Alguns acham que vão ficar inválidos, alguns acham que nunca mais vão voltar a fazer as atividades que faziam antes, né? O que vocês podem colocar aos nossos telespectadores que estão em casa em relação à cirurgia propriamente dita, né? Bom, primeiro que o tratamento cirúrgico da hérnia de disco não é uma condição. Ter a hérnia não quer dizer que vai fazer cirurgia. Em torno de 20% dos pacientes que são submetidos a tratamento cirúrgico. A grande maioria melhora com tratamento clínico. A hérnia tem um período agudo, onde ela acontece com muita dor. O
tratamento e com a evolução, com a adaptação, com a cicatrização das lesões, essa dor vai diminuindo e a pessoa volta a ter uma atividade normal, sem necessidade de cirurgia. As pessoas que não melhoram, aqueles pacientes que têm, no caso, uma clínica exuberante e que não melhoram com nada e, por outro lado, pioram o seu quadro clínico, que são submetidos a tratamento cirúrgico. Existe uma infinidade de tratamentos cirúrgicos, né? Antes do tratamento cirúrgico, existem tratamentos com infiltração, que são um intermediário entre o tratamento conservador e um tratamento mais agressivo. Existem cirurgias minimamente invasivas, onde procedimentos são feitos de forma percutânea, na retirada de uma hérnia isolada. Todas essas cirurgias têm indicações. Não dá para generalizar o tipo de tratamento da hérnia para todo mundo. Cada paciente vai ter uma hérnia em um local, nem sempre é o mesmo do vizinho que teve a mesma doença, os segmentos são diferentes, a clínica é diferente e as pessoas são diferentes. Pacientes com hérnia de disco, alguns têm muita dor e outros não têm pouca clínica, né? As coisas não são sempre iguais, não existe uma receita de bolo para isso. Tem que ser avaliado caso a caso e muito bem pensado. Assim, a cirurgia de hérnia de disco, eu tenho por prática tratar o paciente no mínimo 6 meses antes de pensar em operar. Então a gente começa com tratamento, com fisioterapia, com às vezes infiltrações, enfim, até que em um momento em comum acordo com o paciente a gente chega à conclusão, olha, não está dando mais, né, os tratamentos não estão sendo efetivos, o sofrimento está sendo importante, então se indica a cirurgia. O tratamento cirúrgico, o medo, todo mundo tem medo de qualquer cirurgia, até o risco é uma coisa que é relativa, né? Você tem risco para atravessar a rua? Depende, parece que é uma coisa muito simples, mas se a gente olhar a estatística, muita gente morre atravessando a rua, né? É um risco real. Fazer cirurgia é arriscado? Algumas pessoas podem ter problema durante a cirurgia, mas a grande maioria dos pacientes saem da cirurgia muito bem, assim, não é uma coisa tão arriscada quanto se pensa, sendo feito por um profissional habilitado, né? Existe uma curva de aprendizado para fazer esse tipo de procedimento, mas quem está acostumado a fazer, quem tem prática com isso, faz a cirurgia com uma segurança, uma margem de segurança muito grande. Os tipos, acho que o Martins podia falar alguma coisa dos tipos de procedimentos. Sobre os tipos, na verdade, tem vários tipos, mas o objetivo é o mesmo, né? Ou seja, se tem uma hérnia de disco, então o objetivo é tirar essa hérnia de disco. Então, hoje em dia, existem vários métodos para isso, mas o resultado são similares, são bem parecidos. Então, existe a técnica clássica, que é a técnica de microdissectomia aberta, que é o quê? A gente abrir a coluna, chegar até onde está a hérnia e retirar a hérnia. Hoje em dia existem métodos para isso, para tentar minimizar o dano ao músculo, ao tecido, para até conseguir chegar nessa hérnia. Então existem técnicas minimamente invasivas, utilizando os endoscópios ou microscópios, mas que apresentam o mesmo resultado, ou seja, vai ser conseguido retirar a hérnia, vai ter um alívio, porém, às vezes tem um menor dano ao paciente, entretanto, tem um mesmo resultado. Isso a longo prazo não tem uma diferença muito significativa. Então, mas como o Dr. Romildo comentou, ou seja, o tratamento cirúrgico ele precisa então ser bem indicado para ter uma melhor resposta possível. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre o nosso tema de hoje, que é hérnia de disco. Você não pode sair daí.